E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio aqui no canal Cumprindo e a gente está continuando a série do profeta Daniel. A gente vai ler o capítulo 2 de Daniel hoje e é um capítulo muito especial, que é um dos capítulos mais famosos que conta a história do sonho de Nabucodonosor. Então, vocês lembram, no primeiro capítulo, Daniel foi colocado como um dos sábios adivinhos, né? Esse papel do sábio ali era um papel místico. Dependendo da versão, vai colocar como astrólogo, como mago, como sábio, mas faz parte, é tudo o mesmo grupo de funções ali, tá? Então, Daniel foi colocado nesse papel aí. Ele é um sábio, é um conselheiro, mas também tinha o papel místico de tentar adivinhar sonhos, e Daniel foi colocado aí para ser treinado por 3 anos para essa função. Uma curiosidade é que o livro de Daniel vinha sendo escrito em hebraico, é a parte que Daniel está chegando na Babilônia, que é a parte contando o começo de Daniel na Babilônia, e aí ele é ensinado na língua babilônica, que é a língua aramaica. Daniel aprendeu essa língua, era a língua que era falada em todo o império, então é uma língua que todo mundo que sabia ler e escrever estava falando. É como se hoje em dia, vou escrever alguma coisa para muita gente, eu vou fazer em inglês, né? Na época foi o aramaico, ele aprendeu a falar aramaico naquele momento e aí começou a fazer o livro em aramaico a partir desse ponto, tá? Pelo menos alguns trechos em aramaico, tem hora que vai e volta, mas o aramaico é a língua desse capítulo 2. Então, Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve os sonhos. E esses sonhos no plural indica que aconteceu mais de uma vez, e isso vinha perturbando o rei. Tem várias interpretações a partir do texto mesmo, a gente vai conseguir ver que o rei Nabucodonosor teve mais de um sonho. Muitas das interpretações dizem que o rei não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado, né, com a mesma história, e ele não conseguia lembrar desse sonho. Era um negócio que incomodava ele, sempre acontecia, ele provavelmente acordava e não conseguia lembrar o que era, mas ele queria descobrir o que era, o que significava, e aí ele cria toda a situação do capítulo 2 aqui. No 2, por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para lhe dissessem o que ele havia sonhado. Muitas das interpretações dizem que o rei não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado e ele estava ficando preocupado porque ele sabia que tinham sonhado com alguma coisa, não conseguia lembrar. Ou tem gente que já interpreta que ele já não estava confiando muito nessa galera, né? Que ele falava qualquer coisa, eles interpretavam qualquer coisa e estava tudo certo. Então ele chamou os astrólogos para dissessem para o rei o que ele havia sonhado. Então, vem cá, me conta o que eu sonhei, né? Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos, né? Então conta aí, pode contar que a gente interpreta, né? Fácil. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e suas casas se tornem montes de entulho. Uma coisa que muita gente não presta atenção é que o rei aqui, Nabucodonosor, ele não queria só a interpretação do sonho. Ele queria que dissessem qual foi o sonho primeiro e depois qual foi a interpretação. Se vocês não fizerem isso, eu vou matar todo mundo. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Então eles insistiram, né? Ô rei, conta pelo menos o sonho aí pra gente. No 8 fala: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois já sabem da minha decisão. Ele fala: vocês estão me enrolando, né? Vocês estão querendo me enrolar, mas eu já decidi, não vou voltar atrás. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Então ele só ia confiar neles se eles contassem primeiro qual que era o sonho. Então no começo ele fala: tive sonhos, ele teve sonhos no plural. Então dá a entender que ou é um sonho recorrente, o mesmo sonho, ou ele sonhou várias vezes, não conseguia lembrar, ou não estava confiando mais nos astrólogos, né? E aí ele falou: ou vocês contam, ou vou matar todo mundo. E aí os astrólogos responderam ao rei: não há nenhum homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. A nenhum mago, encantador ou astrólogo. Então, não tem ninguém que consiga fazer isso, nenhum homem. E aqui no 11 fala: o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso aos reis, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais.
E aqui cabe um comentário, né? Eles estão falando, ó, os deuses já não vivem entre os homens, ou não vivem entre os mortais. Foram encontrados alguns tabletes cuneiformes, né? Que era basicamente os livrinhos da época, né? Contando um pouco da mitologia dos babilônicos. E na mitologia dos babilônicos tem algumas histórias de deuses que vieram do espaço, né? E ficavam entre os homens, e tem toda a história deles lá, né, mas os deuses vinham, ficavam entre os homens e depois subiam, né, e quando eles falam assim, ó, os deuses não vivem entre os mortais, né, a interpretação aqui é, bom, eles já não estão mais com a gente, só eles poderiam contar pra gente alguma coisa, eles já não tem mais Deus aqui, né, não tem um Deus que vive entre a gente, né, e aí vem o Deus Todo-Poderoso mostrar que Ele está conosco, né, porque quando os seres humanos reconheceram, falaram, não tem jeito, não tem homem que consiga explicar isso, que consiga revelar o sonho que o Senhor teve. Os deuses já não estão mais entre os seres humanos. Então essas possibilidades que eles se apegavam já não eram mais viáveis. E aí vem Deus se revelar através de Daniel, mostrar que Deus é vivo. E ele fala. Então vamos ver o 12 aqui. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Então cada hora ele está usando palavras específicas. Então tem o grupo dos sábios. Se olhar no 12, ele mandou matar todos os sábios. Os sábios tinham os conselheiros, tinham os astrólogos, os magos, os videntes, né? E envolvia um monte de classes, né? Mas como ninguém dos sábios conseguiu revelar o que o rei pediu, mandou matar todo mundo. Em outro momento ali que a gente leu antes, falava dos astrólogos ou dos magos, né? Depende da versão. São todas palavras que só aparecem aqui no livro de Daniel. Então essa diferenciação entre classes, os tipos de sábios e tipos de magos, não existe em nenhum outro lugar para a gente consultar. Existem algumas referências em tabletes cuneiformes, mas não é fácil fazer a correlação entre uma coisa e outra. Tá? Então a gente se apega unicamente à Bíblia, que é um dos textos mais confiáveis que existe da cultura babilônica, inclusive. Então no 13 fala, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Então Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Então você vê que Daniel já não chegou brigando, ele perguntou só. Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel, ele mostra uma sabedoria em vários momentos e até na hora de confrontar ali, ele não foi o cara que chegou assim, você vai matar todo mundo à toa, né? Chega brigando. Ele foi com calma, né? Com sabedoria. Perguntou primeiro, por que está acontecendo isso? Nossa, é assim? Posso falar com o rei? Né? Foi lá, conversou com o rei e o rei deu um prazo ali para ele explicar. Dá a entender que eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Porque Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos. Então, se ele contou o problema, provavelmente os amigos não sabiam do que estava acontecendo. Ele pediu para Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados junto com os outros sábios da Babilônia. Então, no momento de dificuldade, a oração foi a solução, né? Não foi uma coisa que Daniel falou assim, eu tenho o dom, né? Embora no primeiro capítulo já fale que Daniel tinha recebido de Deus esse dom de interpretar sonhos, ele não confiou só no que ele já tinha. Ele falou, Deus, eu preciso do Senhor. E botou os amigos para orar. Falou, vamos orar todo mundo, que Deus nos ajude. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Então, Deus se mostrou presente e falou, tá bom, Daniel, olha aqui o que era esse mistério. Deus deu uma visão para Daniel. Então, enquanto Deus falou com o rei num sonho e o rei ficou confuso, provavelmente acordou, não lembrava direito o que estava acontecendo, Daniel, Deus mostrou para ele acordado. Ele estava lá, teve a visão, e a primeira coisa que ele faz, ele louva o Deus dos céus. E disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Então é Deus que merece toda a honra, toda a glória. Ele que tem sabedoria, Ele que tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele continua louvando a Deus. Ele muda as épocas e as estações. Então se Deus é quem muda épocas,
a gente vai ver essa profecia, ela fala de épocas, reinados, reis, impérios, e Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Isso é sensacional de lembrar. Ele destrona reis e os estabelece. Então, às vezes você está reclamando, mas fulano aí é um poderoso, não gosto, né? O presidente. Nada acontece sem a permissão de Deus e sem Deus estar no controle. É Deus quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. A pessoa até sabe discernir, mas é Deus quem dá a capacidade. É Deus quem dá o conhecimento, sabedoria. Então a gente tem que buscar tudo isso direto de Deus. É Ele quem revela coisas profundas e ocultas. O livro de Daniel tem muitas coisas ocultas ainda pra gente. E se alguém vai revelar isso, é Deus. O final do livro de Daniel fala, as pessoas vão estar correndo para um lado para o outro, e vai chegar um momento em que elas vão conseguir entender o que está escrito aqui. Mas vão ter muitas pessoas tentando decifrar esses enigmas que estão no livro de Daniel. Mas no fim dos tempos, na hora certa, a gente vai entender. E vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria, Deus nos dê essa honra de ser a geração que vai compreender o livro de Daniel. Amém? Ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Então, embora Deus esteja na luz, ele sabe o que as trevas estão fazendo. E se ele permitiu que um rei maligno possa reinar, ele sabe que está nas trevas, mas ele está na luz. E ele permite, às vezes, as coisas acontecerem para que os planos dele aconteçam. Deus está no controle, até quando o mal reina. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, Deus foi preciso. A gente pediu e Deus deu a resposta. Então, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse, não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho que ele teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Então o rei ficou até surpreso, falou, você consegue fazer isso? E Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Daniel teve a resposta de Deus. Ele poderia ter tomado a glória para si e falar assim, sim, eu consegui, eu sou bom. Mas não, ele fala, não tem ninguém que consiga fazer o que o rei pediu. Nenhum homem, nenhum sábio, encantador. Aí ele fala todas as classes das pessoas que seriam mortas aí. Dessas pessoas que o Senhor ia matar, ninguém poderia te contar a resposta. Mas existe um rei nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então, presta atenção. Esse sonho que o rei teve é o que acontecerá nos últimos dias, que pode ser os dias que a gente está vivendo agora. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E aí ele começa a contar o que o rei tinha sonhado. Né? Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Ele fala, não sou eu que estou dando essa revelação, né? Não é porque eu sou especial. Ele fala, mas Deus queria te mostrar alguma coisa. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A ideia de que seja uma coisa impressionante, impactante, que dá medo, que choca. A aparência da estátua é terrível. É comum a gente ver recriações dessa estátua com a aparência do próprio Nabucodonosor, mas aqui não fala nada. Tá? Por que o pessoal interpreta que essa estátua era do próprio Nabucodonosor? Porque depois o rei Nabucodonosor constrói uma estátua dele. Né? Depois de ter sido esse sonho, ele vai lá e constrói uma estátua dele. Mas é diferente a estátua do Nabucodonosor da estátua do sonho. Essa estátua do sonho tinha uma aparência terrível, é uma aparência que causa espanto, tá? Que causa medo. Então ele começa a descrever essa estátua que o rei sonhou. A cabeça era feita de ouro puro.
O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. É bem comum a gente ver recriações dessa estátua, se a gente procurar aqui. Eu peguei aqui uma imagem qualquer na internet, em que as pessoas colocam essa recriação da estátua aqui, com a cabeça em ouro, os braços e os ombros de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e o pé de barro e ferro. Às vezes o pessoal não entende, né, quando fala, o barro misturado com ferro, porque o pessoal fica pensando em, vou pegar, derreter o ferro e misturar com a terra, mas não é. O minério do ferro, quando você encontra o ferro na natureza, ele já é assim. Tá? Ele é um material que ele é quebradiço, tá? Então se eu der uma marretada nisso aqui, ele vai espatifar. Então, para quem estava buscando metais nessa época, né, e toda a profecia é relacionada com metais, e na simbologia espiritual da Bíblia, né, os metais sempre se referem a coisas no reino espiritual. Tá? Isso é uma questão que cabe muita coisa aí, né? Porque, em geral, o ouro está relacionado a algo divino, né? E você vai baixando, os metais vai chegando a algo mais decaído, né? Mas ainda está falando de algo espiritual. Isso na simbologia bíblica a gente vai tentar explicar essa passagem, e aí vai ter, acho que, milhares de vídeos tentando explicar essa profecia em si, porque tem muitas interpretações de que pode significar. Tá? No primeiro vídeo lá, eu fiz uma introdução falando sobre isso, porque tem fatos históricos que já aconteceram, tá? Então essa profecia se relacionava especificamente a algo que já aconteceu, mas ela está escrito também que está relacionada a coisas que vão acontecer. Então é a profecia de múltipla referência. Ela aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. E às vezes vai acontecer mais de uma vez em mais de um plano. Então, às vezes na terra, no plano espiritual. E aí pode ser que o significado mude, mas o símbolo ele é reciclado quase. Então esse aqui é o minério de ferro. Então ele é o ferro misturado com barro. E ele não dá uma liga muito boa assim. Ele está lá, é uma pedra, é um torrão. Assim como um torrão de terra, mas se você dá uma martelada, ele espatifa. Tá? Essa é a simbologia do pé. Porque os outros metais você já tem uma ideia, né? Metal purificado, polido, né? Ele vai descrevendo ali, né? Ele fala ouro puro, né? O braço de prata, os ventres e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, essa parte de ferro e parte de barro, né? Uma mistura das duas coisas. Depois a gente fala de interpretações. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o sonho fala de uma pedra se soltou sem a ajuda de mãos, tá? Então não teve ser humano fazendo isso. Tá? Então, para o povo judeu, essa pedra cortada sem a ajuda de mãos já tinha um significado sobrenatural, já era a questão do relacionamento com Deus. Tá? Quando eles iam construir um altar para Deus, para fazer sacrifícios e tal, eles tinham que selecionar pedras, em alguns casos, 12 pedras, uma pedra simbolizando cada tribo e tal, mas eram pedras que não eram cortadas pelo ser humano, tá? Eram pedras que o próprio Deus moldou, né? E aí essas pedras tinham uma função ali já no relacionamento espiritual do povo com Deus. E aí quando está falando de uma pedra que ela tem um papel importante, parece que veio do nada, simplesmente brotou uma pedra, mas ele descreve, uma pedra se soltou sem auxílio de mãos. Tá, então não teve uma pessoa lá fazendo isso. A intervenção de Deus na história não acontece necessariamente pelas mãos humanas. Deus ele vai fazer o que ele precisa fazer na hora que ele quiser fazer. Tá, e aí você vê o reset. Tá, essa palavra hoje em dia está muito na moda, né? O pessoal fala do grande reset. Então Deus deu um reset nas civilizações ali nesse momento. Atingiu os pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Só quebrou, despedaçou? Não. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. Tá? Essa cena aí é muito visual. Tá? A passagem fala do pó da debulha do trigo na eira. Eu não consegui achar uma imagem da debulha do trigo na eira, mas você consegue imaginar, né? Pozinho fino, voando no ar, é um pó que fica suspenso no ar. Não é só que destruiu, quebrou em pedaços e ficou os pedaços. Virou milhares e milhões de partículas.
destruiu que não sobrou nada, irreconhecível, é o pó que misturou tudo, tudo voltou a ser o que era. Não sobrou estrutura, não sobrou nada grudado uma coisa na outra. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver refletindo sobre o que significa essa destruição dos impérios e dos reinos e das forças celestiais aí, que estão representados aí por esse sonho. Como o pó que na debulha do trigo, tá? Então despedaçou que não sobrou nada, o vento os levou sem deixar vestígio. Então depois desse evento, não sobra nada. Não fica um resquício de o que era, uma estrutura maior, um pedaço dessa estátua, tá? Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então a pedra divina, a pedra que simboliza o relacionamento do povo com Deus, né? Essa pedra, pelo menos até aqui, né? A gente vai falar sobre as várias interpretações, né? Mas pensa que esse povo ainda não tinha recebido Jesus. Era um povo que estava esperando pelo Messias, mas eles sabiam que a pedra simbolizava isso. A pedra é uma parte da estrutura do nosso relacionamento com Deus. A pedra, ela faz parte do altar, onde a gente oferece as coisas para Deus, né? E aí, essa era a simbologia para eles da pedra cortada não por mãos humanas. Mas atingiu a estátua, se tornou uma montanha e encheu toda a terra. E ele fala, foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. E aí Daniel vai dar a interpretação do sonho para o rei. Ele fala, tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Às vezes a gente tende a achar que Deus ele só se relacionava com o povo de Israel, né? Porque é o povo escolhido, beleza. Mas em várias passagens Deus coloca lá, porque o meu servo Nabucodonosor, né? Porque o rei da Síria vai ser como um chicote nas minhas mãos. Então Deus usa os reis. E aí, no caso, Deus tinha dado o domínio para o rei da Babilônia. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então Deus tinha dado uma autoridade que vai além da autoridade só sobre aquele povo. É autoridade até sobre os animais selvagens e as aves do céu. Deus deu o governo, o domínio sobre tudo para aquele rei. Então essa é a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então até aqui ele está falando sobre sucessões de reinos. Tá? E essa é a primeira camada de interpretação do sonho de Daniel. Então, ok, são reinos, e esses reinos já passaram. Tá? A gente já viu isso acontecendo. Tem diversas interpretações. Tem gente que acha que acabou ali quando Jesus vem à Terra, e essa é a pedra e a montanha. Tem gente que interpreta que não, o último reino ainda está acontecendo, né, e vai ser quando Jesus voltar que vai ser a devastação final de todos os reinos da Terra. Existem interpretações, mas aqui ele está falando sobre reinos. Tá? É o governo político e domínio sobre o mundo. No 41 fala, como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que ele será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Eu vou falar depois, num outro vídeo, sobre as diversas interpretações que existem, como que as pessoas interpretam. O que é essa mistura do barro com o ferro? O barro é o ser humano, o ferro é a tecnologia, né? Então é a mistura do ser humano com máquina, né? Tem interpretações sobre isso. É uma questão espiritual, porque em geral metais na Bíblia fala de questões espirituais. Mas a gente vamos interpretar primeiro o que está escrito. Tá? Esse primeiro vídeo aqui é só para a gente falar o que está escrito na Bíblia. Depois a gente faz algumas especulações num próximo vídeo. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamento. Mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá? E essas profecias de Daniel, elas vão acontecendo também em camadas, né? Ele vai dando várias interpretações e vários sonhos, né? E Daniel tem sonhos, tem visões que complementam essas visões daqui do capítulo 2. Essa aqui foi dada para o rei, e Deus deu a explicação para Daniel. Mas depois Deus continua dando mais detalhes. E nos detalhes você vai vendo que tem coisas espirituais misturadas. Tá? Então, por isso que a gente
pode afirmar com certeza, não acaba só na interpretação geopolítica essa profecia de Daniel. Então, eles vão tentar fazer casamentos e vão tentar misturar ali ferro, mas o ferro não se mistura com o barro. Até o Rodrigo Silva fala muito disso. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, ele tem um conteúdo excelente e para ele o último reino ainda seria a Europa, as famílias tentando fazer casamentos, todos os reinos estão todos misturados, mas sempre dividido, Essa interpretação dele. Mas tem outras interpretações também. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Tem uma questão espiritual aí, Deus vai vir e vai estabelecer o reino dele para sempre. E lembra que Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. Então, existem várias camadas de interpretação que misturam a questão geopolítica com a questão espiritual. A gente tem que ler sempre com muito cuidado. E aí tem gente que vai ficar brava comigo. Que fala assim, mas você está explicando, parece que está complicando mais. Porque não é simples. Quem tentar simplificar um assunto desses, ou não entende o que está falando, ou Deus deu uma revelação maravilhosa. Porque eu estou lendo aqui e eu estou estudando isso aqui há alguns anos, eu olho e falo assim, nossa, é difícil de entender isso. E a gente vai tentar entender junto aqui. Em 45, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Então, não era para a época de Daniel ainda, mas se cumpriu em parte o que já aconteceu. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Esse é um dos sonhos mais falados de toda a história da humanidade. E a gente vai continuar falando dele nos próximos episódios aqui do canal. Vamos só finalizar esse capítulo aqui com a leitura. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Então ele tentou adorar o Daniel, abaixou, tentou se ajoelhar, acender incenso para Daniel. Embora Daniel tenha falado, não fui eu, talvez até por isso que Daniel já chegou cheio de... Olha, presta atenção, não sou eu, é Deus, Ele chegou falando, e mesmo assim o rei Nabucodonosor vai lá adorar Daniel. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então foi legal porque todos os outros profetas, adivinhos, astrólogos, ninguém conseguia revelar, e eles falaram, não tem homem que possa fazer isso. E o rei percebeu e falou assim, realmente é um negócio diferente que está acontecendo aqui. Você vai ver que Daniel, ele vai passar por várias vezes a mesma situação aí. Ele chega, Deus dá um mistério, ele é elevado na posição, reconhecem, através do que Deus fez, reconhecem Daniel. De repente vem um outro rei e muda o império que está ali dominando aquele povo, e Daniel precisa passar de novo pelo mesmo processo, e Deus dá um mistério, ele é elevado de novo, e Daniel permanece, através de várias gerações e através de vários impérios, como o mestre dos sábios, como uma pessoa respeitável. E aí você vai ver depois, isso tem implicações lá com Jesus, lá na frente. Porque vêm os magos do Oriente visitar Jesus, que muito provavelmente eram magos que vieram do povo da Babilônia, caldeus, ou assírios, seja de onde for, mas Daniel deixou previsto quando que Jesus ia estar reinando. E aí, pelas profecias de Daniel, é possível que tenham chegado até Jesus. Mas isso, mais pra frente a gente fala disso, na hora que a gente entrar no assunto das 70 semanas. Vamos finalizar esse capítulo que já tá ficando gigante esse vídeo. 48. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, Deus preparou essa situação. Então, Deus deu o sonho para o rei, para ninguém conseguir interpretar, explicou para Daniel, colocou Daniel no lugar mais alto, e colocou os amigos dele ali para administrarem a Babilônia. Esse sonho de Nabucodonosor, ele tem múltiplas camadas. A primeira é a geopolítica, a explicação de reinos. Existem divergências entre qual foi cada um dos reinos. Então tem gente que explica, não, porque esse reino é tal, esse reino é tal, esse reino é tal. E a gente pode ver depois que
existem múltiplas interpretações, tá? Existem muitas formas de interpretar a mesma coisa e tem que tomar cuidado. Eu não gosto de afirmar nada, eu gosto de explorar as possibilidades e a gente vai ver aí nos próximos episódios quais são as principais interpretações desse sonho de Nabucodonosor, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, se está gostando, lembra de deixar o seu comentário, o seu joinha, né? Se tiver sugestões, complementos, né? Você fala assim, ó, você esqueceu de falar tal coisa, você não comentou isso, ou Deus me mostrou tal coisa, ou fica à vontade para comentar. Eu vou tentar sempre responder vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.